E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em um crime que mexe com algo muito sério, a nossa confiança no serviço público. O nome dele é peculato. E olha, não é só sobre desviar dinheiro não, é sobre quebrar um pacto de confiança entre quem deveria nos servir e toda a sociedade. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para a gente começar, que tal um caso prático que parece simples, mas só parece? Imagina a cena. Um delegado pega um carrão de luxo que foi apreendido numa operação só para usar num encontro pessoal. Depois, ele devolve o carro, coloca a gasolina de volta, tudo perfeito. A pergunta é, isso é peculato? Guarda essa dúvida aí, porque a resposta para ela vai mostrar para a gente o quão cheio de detalhes esse crime pode ser. Então, para a gente conseguir responder aquela pergunta do delegado, a gente precisa dar um passo para trás e entender o básico. Afinal de contas, o que a lei realmente quer dizer quando fala peculato? Vamos direto na fonte para descobrir. Olha só, a definição está lá, bem clara, no artigo 312 do Código Penal. E algumas palavrinhas aqui são a chave para a gente montar esse quebra-cabeça. Presta atenção. Apropriar-se, desviar, em razão do cargo e proveito próprio ou alheio. É a junção de tudo isso que, no fim das contas, vai dizer se o crime aconteceu ou não. Certo, vamos traduzir esse juridiquês para ficar mais fácil. Para a gente poder chamar algo de peculato, a gente precisa de 5 ingredientes juntos na mesma receita. Primeiro, tem que ser um funcionário público. Segundo, o objeto tem que ser dinheiro ou algum bem imóvel. Mas o pulo do gato, a condição essencial, é essa aqui. Ele só tem acesso àquele bem por causa da função que ele exerce. É isso que muda tudo. Beleza, agora que a gente já tem os ingredientes, vamos dar uma olhada nas receitas desse crime. Porque, veja bem, o peculato não é uma coisa só. Ele não tem uma cara só. Ele pode acontecer de jeitos bem diferentes dependendo do que o funcionário público fez. Basicamente, a gente pode pensar em 3 tipos principais. No peculato apropriação, o funcionário simplesmente pega a coisa pública e age como se fosse dele. Já no peculato desvio, a coisa é mais sutil. Ele não pega para si, mas dá um uso diferente para o bem, para beneficiar ele mesmo ou outra pessoa. E ainda tem o peculato furto, que é quando ele não tinha a posse do bem, mas usa as facilidades do cargo para conseguir pegar. São pequenas diferenças, mas que na lei fazem todo sentido. Ok, até aqui a gente falou de gente que faz de propósito, com intenção, né? Mas e se o problema todo acontece não por maldade, mas por puro descuido? Uma distração? Pois é, a lei pensa nisso também. Imagina só essa situação. Um servidor, no final do dia, cansado, esquece de trancar a porta da repartição. Alguém entra lá de noite e leva um monte de coisa. O servidor não queria que isso acontecesse. Não ganhou 1 centavo com isso. Foi só vacilo mesmo. E aí, ele cometeu um crime? A chave para responder isso está em entender a diferença entre dolo e culpa. Dolo é quando tem intenção, a vontade de fazer. Já a culpa, como no caso do nosso servidor, é a falta de cuidado, a negligência. Ele não queria o furto, mas o descuido dele abriu a porta para o crime de outra pessoa. E a resposta, por incrível que pareça, é sim. Isso também é peculato, só que na modalidade culposa. E aqui vem um negócio muito interessante sobre o peculato culposo. A lei meio que dá um incentivo para consertar o estrago. Olha só, se o funcionário vai lá e paga o prejuízo antes da sentença final do juiz, o caso morre ali. A punibilidade dele é extinta. Agora, se ele só pagar depois da condenação, ele ainda se dá bem. A pena cai pela metade. É um mecanismo bem específico para essa situação de descuido. Certo, a gente falou de carro, de equipamento, de coisas que a gente consegue pegar. Mas o mundo mudou, né? E hoje em dia, muito bem público é digital. O peculato também precisou se modernizar e a lei teve que correr atrás para proteger esse patrimônio que a gente nem consegue tocar. E essa adaptação da lei veio principalmente de 2 formas. A primeira é quando um funcionário insere dados falsos no sistema do governo, por exemplo, para liberar um benefício para quem não tem direito. E a segunda é o que a gente pode chamar de peculato hacker, que é quando um funcionário, usando o acesso que ele tem, modifica ou até danifica um sistema de propósito. O bem que está sendo protegido aqui não é um objeto, mas a integridade dos nossos sistemas. Beleza, a gente já entendeu o que é, como acontece, até a versão digital. Mas na hora do vamos ver, qual é a consequência real para quem comete esse crime? Vamos falar um pouco sobre as penas? Para quem comete peculato com intenção, com dolo, a conversa é bem séria. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e ainda tem multa. A gente está falando de uma das punições mais duras para crimes contra a administração pública. Isso mostra o tamanho da importância que a lei dá para essa quebra de confiança. E quando a gente compara, a diferença na punição é gritante.
De um lado, você tem uma pena pesada, de reclusão para o ato feito de propósito. Do outro, uma pena bem mais leve, de detenção para o puro descuido. Fica muito claro que a lei faz uma separação bem grande entre a má-fé e a simples falta de cuidado. Mas afinal, por que essa preocupação toda com o peculato? É porque, no fim do dia, o que está em jogo não é só um carro ou um computador. O que a lei está protegendo é a própria máquina do Estado, a moralidade, a integridade da gestão pública. É, no fundo, a proteção da nossa confiança de que o que é de todo mundo vai ser bem cuidado. Então, para a gente amarrar tudo e não esquecer mais, vamos repassar os pontos cruciais. Primeiro, quem processa é sempre o Estado. Segundo, a posse do bem tem que vir por causa do cargo, lembra? E terceiro, lembra do nosso delegado lá do começo? Aquele uso rapidinho do carro sem a intenção de ficar com ele para sempre, muito provavelmente não seria peculato, mas sim um outro problema, um ato de improbidade administrativa. E por último, não esquece, aquele benefício de reparar o dano só vale para o peculato por descuido, o culposo. E para a gente terminar, quero deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. A gente viu que a lei se adaptou para proteger dados e sistemas, mas com o nosso mundo ficando cada vez mais digital, com o valor das coisas públicas existindo só online, como é que a gente, como sociedade, garante a segurança desses novos cofres públicos que a gente não consegue nem ver nem tocar? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima!